Oi meninas, tudo bem? Tô esperando o doutor Adel entrar aqui, que eu vou dar início à live com ele sobre mastopexia em L. Oi Luana, que está rindo. Oi Silvia, tudo bem? Ó, o doutor Adel mandou a solicitação. Oi doutor Adel, tudo bem? Helena, tudo bem? Como é que tá? Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E o doutor? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, então hoje eu não vou derrubar a câmera como na outra live, tá? Não se preocupe. Queria agradecer ao doutor porque ele aceita o convite para participar da live, né? Nossa segunda live, depois de algum tempo. A página andou crescendo um pouquinho, eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas que ainda não o conhecem, de onde o doutor é, sobre sua formação. Tá bom. Eu que agradeço o convite, tá bom? Sempre um prazer poder esclarecer, informar um pouco do que, pelo menos do que a gente acha correto, né? Meu nome é Del Barque Júnior. Eu sou cirurgião plástico formado pela Universidade Federal do Paraná. Eu me formei e eu atuo em Curitiba. Eu trabalho junto com a minha esposa, Mariana Barque. Então, todas as nossas pacientes acabam passando por nós dois. Obviamente, eu faço a parte cirúrgica, eu brinco que ela faz todo o resto, menos operar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mastopexia em L. E o L especificamente é a cicatriz em L, ou seja, uma cirurgia que deixa uma cicatriz, que toda mastopexia deixa em volta da areola, uma cicatriz vertical para baixo e para o lado, no formato de um L, não tendo aquela cicatriz aqui no meio. Essa técnica não foi desenvolvida pela gente, foi desenvolvida pelo professor Bozola, faz algumas décadas já, e não é muito difundida entre os cirurgiões, mas é o que a gente tem feito para a maioria absoluta. Eu digo que hoje 98% dos pacientes, ou seja, 98 a cada 100 pacientes é a técnica que a gente tem escolhido para as mastopexias. Uhum. Então vamos lá, vou dar início aqui às perguntas que as meninas enviaram. O doutor também está livre para falar, porque não Uhum. sei se todas as perguntas vão ser sanadas, né? Então, algo que não for sanado, o doutor pode falar. As meninas também podem estar enviando pela caixinha de perguntas e pelos comentários. A primeira pergunta é: qual a vantagem desse método? Então, exatamente o que a gente acabou de falar, né? A vantagem é você ter. A armário botou a luz na minha cara agora. Você ter o mesmo resultado estético da mama com uma cicatriz menor. E nesse caso específico, a gente não vai ter cicatriz entre os seios. Ou seja, a menina vai poder botar um decote, ou no biquíni, quando tem aquela cortininha aqui no meio, e não vai ter a cicatriz. Então, essa seria a grande vantagem dessa técnica. Luz escura. E qual que é a indicação dessa mastopexia em L? A indicação é basicamente a mesma indicação de todas as mastopexias, é quando existe uma queda na mama. Quando a gente falou no começo que faz em 98% dos casos, é porque para algumas pacientes, quando existe uma queda muito acentuada na mama, para a pessoa. A Mari está posicionada. Para a pessoa ter uma ideia, desculpa. Se a mama, se a posição da areola e do mamilo, ou seja, do bico do peito, tiver. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui um pouquinho que está com solto aqui. Desculpa. Tá? Se tiver mais do que 9 centímetros da posição original dele, daí a gente acaba indicando a mastopexia em T. Senão a gente acaba. Agora deu certo. Acaba fazendo a mastopexia em L. E a Pronto. mastopexia em L, ela pode também ultrapassar um pouquinho aqui pro lado das costas? Ah, todas as mastopexias elas podem ser estendidas, ou seja, você tem uma cicatriz que normalmente se limita à linha axilar anterior, à linha da frente da axila, mas em alguns casos essa cirurgia pode ser estendida quando existe uma flacidez muito grande abaixo do braço e inclusive dá a volta na linha do sutiã, se necessário. Mas geralmente a gente tem optado por uma cicatriz mais reduzida, a não ser que o custo-benefício dessa cicatriz lateral seja muito favorável, ou seja, a pessoa às vezes tem muita sobra de pele ali, daí você tem que se pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, ou tiveram uma grande perda de peso, para essa paciente a gente pode combinar com a paciente e estender essa cicatriz. Aqui tem Mas uma pergunta. Opa, desculpa. só para comentar, desculpa, querida,
vamos lá. Essa cicatriz que a gente deixa de fazer aqui na frente, a gente não vai compensar lá para fora, entendeu? Só para deixar claro. Realmente a cicatriz é menor nessa região. Uhum. Aqui na live fizeram duas perguntas que são parecidas. Perguntaram se pode fazer a máscara com 400 ml e é verdade que se tratando de máscara, a quantidade de ml precisa ser pequena para não ceder muito? Vamos lá. Cada cirurgião tem a sua técnica. Obviamente a gente vai falar do que a gente faz e que não necessariamente é uma regra universal. Mas eu tenho optado por uma colocação do implante atrás do músculo peitoral, uma situação que chama-se dual plane. Isso faz com que o músculo peitoral segure o implante e evita que ele caia. Mas esse músculo ele tem um limite, dependendo do tórax da paciente, a gente fala que o limite que a gente coloca é de 350 a 400 ml para uma paciente ter um tórax mais largo. Porque se eu passar essa linha axilar anterior, da linha da frente da axila, aqui o descolamento do músculo, ele começa a ficar muito frouxo nessa região lateral. Então, a própria força do músculo peitoral empurra o implante e a pessoa deita e o implante acaba se deslocando para a axila. Então, esse seria um dos problemas do implante grande abaixo do músculo peitoral. E a questão do implante grande ou pequeno é relativo. Você estando com o implante embaixo do músculo e ele executado de uma forma correta, realmente o implante não vai cair. Então, a questão do implante pequeno, depende do que a pessoa considera pequeno, eu acho que não faz sentido, não. Aqui uma pergunta bem interessante também da Fada. Da clavícula à areola, deve ter quantos centímetros, mais ou menos, para não ser considerado caído? Vamos lá. Se pegar a fúrcula external, esse pontinho aqui do osso, entendeu? Até a areola, você pode ter lá de 14 a 21 centímetros. É uma diferença bastante variável. A gente está falando de 7 centímetros de diferença de uma para outra. Isso vai depender da posição da mama, do tamanho do tórax. Tem pessoas que têm a mama toda implantada mais baixo, entendeu? Então, você olha a mama está em pé bonita, mas ela tem uma distância grande aqui. Então, o número não é o mais importante para se considerar se a mama está caída ou não, e sim a posição e o formato dela, né? A mama está em pé, ela tem um ângulo com o tórax embaixo, que é um ângulo obtuso, ou seja, a mama ela ascende do tórax, né? Ela não tem aquela queda, tipo, não para o lápis, tá? A areola está posicionada no centro dela, a mama está em pé, independente dessa distância. Obrigada. Perguntaram aqui, como o resultado a longo prazo é mesmo comparado com o AT? Sim, absolutamente mesmo, absolutamente mesmo. E o mesmo para cada cirurgião. Cada cirurgião tem um padrão de cirurgia e uma previsibilidade de duração dessa cirurgia. Quero dizer que eu fazendo em L ou em T, eu vou ter o mesmo resultado. Um outro cirurgião fazendo em T, ou se quiser fazer em L, ele vai ter outro resultado que não é o mesmo que o meu. Mas para ele vai ser absolutamente o mesmo resultado do L e do T, e para mim também o mesmo resultado do L e do T. Depende da experiência do cirurgião em cada técnica, né? Exatamente. É uma técnica que é muito pouco difundida. A gente tem alguns colegas que têm vindo nos acompanhar e a gente está totalmente aberto para quem quiser conhecer essa técnica, né, os cirurgiões. E eu sou suspeito para falar, porque eu faço e realmente eu adoro, mas eu acho que a gente nunca pode trocar o resultado estético por uma cicatriz menor. O mais importante é a mama estar bonita e estar em pé. Depois disso, a gente vem com a redução da cicatriz. Então, obviamente, a gente está faz algum tempo já fazendo a técnica em L e hoje eu arrisco dizer até que o meu resultado é melhor em L do que em T. Obrigada. Melhor por baixo do músculo ou por cima? É verdade que por baixo nunca cai? Também quero saber se podem ficar mais marcados. Eu só vou dar um abraço aqui para o meu amigo Fernando Bianco, cirurgião plástico, meu colega do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro que quiser uma indicação, esse eu assino embaixo, que além de um excelente cirurgião, que eu tenho compartilhado bastante com ele, aprendido bastante com ele, é uma pessoa excepcional e que segue a mesma linha digamos, de conduta ética nossa. Então, um abraço para o Fernando. Eu acabei de marcar uma live com ele, antes de começar a nossa live, ele é espetacular. Ele, assim, desculpa, apareceu aqui, ó, o Fernando Bianco, então ele é excepcional, é um amigão nosso e alguém que a gente gosta muito. Mas voltando para a tua pergunta, o descolamento, quando o descolamento muscular é feito de forma
devida, ele vai sustentar esse implante. Não é que ele nunca mais vai cair, mas a chance dele ceder é muito pequena, porque realmente é um músculo forte e o peso do implante não é 300, 400, 500 gramas, não é uma coisa tão grande, então a ideia é que ele se sustente por muitos anos. O que tem que ser feito é o tratamento do que sobrou para frente do músculo, porque a mama que estou na frente do músculo, ela pode ceder. Então, o grande segredo dessa técnica é você conseguir tratar a parte que está na frente do músculo peitoral para evitar que ela caia e faça a mama em cascata, ou waterfall, quando a prótese fica alta e a mama escorre sobre a prótese. Na frente do músculo peitoral eu não faço mais hoje em dia. Eu respeito as pessoas que fazem, respeito alguns pacientes me pedem, dizem que querem fazer na frente do músculo a todo custo. E eu particularmente prefiro não operar porque eu tenho uma experiência muito grande com mastopexia com implante na frente do músculo peitoral e é uma cirurgia que a mim me desagrada muito e a gente sabe que o resultado acaba não sendo muito duradouro. Mas vou voltar a falar isso, uma opinião pessoal minha, né? Tem pessoas que fazem, que têm resultados excelentes. Então, para esse cirurgião, está tudo certo. Eu vi que alguém falou sobre o Renuvium, né? O doutor foi o primeiro de Curitiba a ter o Renuvium. Já fez alguma coisa? Dá para fazer na mama também? Uma mastopexia em L? Fizemos 4 casos de Renuvium já, abdômen, dorso, braço, coxa e papada, né? O Renuvium tem experiência de colegas, né? Que nos orientam, inclusive o próprio Fernando, a gente tem discutido um pouco sobre isso. Que eles têm uma experiência de longo prazo, eu tenho experiência de uma semana, então é muito pouco tempo para eu falar da minha experiência pessoal, mas realmente a primeira impressão, o aparelho é sensacional e a gente espera que possa trazer algo a mais na parte de retração de pele para os nossos pacientes. Mas vamos lá, na mama, você retrair a pele da mama não é o fundamental. O fundamental é você ter um implante bem posicionado, na nossa opinião, atrás do músculo peitoral, e você ter um parênquima bem tratado, porque a pele ela vai ceder com o tempo, porque a mama não tem nada que sustente a pele, o peso dela. Ela não tem sustentação, então ela tá pendurada. Você imagina uma mulher correndo, o peso que essa mama faz. Então a gente não pode até melhorar o Renuvium, a qualidade dessa pele, mas não é isso que vai sustentar a mama a longo prazo. Aqui mais uma pergunta interessante. Quais os cuidados para não ter dupla bolha com prótese por baixo do músculo? Vamos lá. Então, isso é bem importante diferenciar alguns conceitos, desculpa. Então, vamos lá. Quando a prótese fica lá em cima e a mama cai, isso é um waterfall ou a mama em cascata. A dupla bolha é o contrário. Quando a prótese desce abaixo do sulco inframamário, que é a parte de baixo da mama, e você acaba tendo 2 volumes para baixo. Então, o pessoal confunde muito um com o outro. Para evitar que a prótese desça, hoje a gente faz o sutiã interno, o internal bra, que é a fixação desse sulco submamário. Eu quero baixar um pouco aqui, que eu consigo falar e mostrar. Esse negócio que está balançando aqui vai cair já. Hoje então, você vai derrubar. Esse sulco submamário. Então, a sustentação desse sulco que evita que a prótese baixe e faça a dupla bolha. Aqui perguntaram também, foi uma pergunta bem específica que enviaram. Foi assim: olá, em quais casos é indicada a cirurgia de masto em L? Fiz os meus seios em 2007 e como engordei e emagreci, eles cederam também. Quero diminuir as areolas juntos. É possível? Tem que ser avaliado pessoalmente, mas eu acredito que sim. É o que eu falei. Todos os casos que você imagina que você faz uma mastopexia, eu particularmente faço a mastopexia em L. Então, quando a mama, repetindo, quando a mama tem uma queda muito grande, ou seja, a posição do bico da mama, né, do mamilo, ele está uns 10, 12 centímetros abaixo de onde ele deveria estar, eu tenho que subir 12 centímetros, daí provavelmente a gente tem que partir para uma mastopexia com o T invertido. Caso contrário, a gente faz a mastopexia em L de rotina. Obrigada. Tem peso certo do seio ou alguma coisa necessariamente para esse formato em L? Não, é o que a gente faz. Então, todas as mamas que
Eu tenho colegas que fazem um T e vão voltar, tá tudo certo fazendo T invertido, entendeu? O importante é o formato da mama. Mas eu indico a mastopexia em L, essa é uma preferência nossa. E, eventualmente, passados 6 meses a um ano, pode ser, as pacientes todas nossas sabem, que a gente tem que fazer algum tipo de retoque e esticar um pouco a cicatriz aqui para o meio, eventualmente acabando com o T invertido. Essa taxa nossa de revisão cirúrgica também é na base de 1 a 2%, ou seja, cada 100 pacientes que fazem uma mastopexia, em 98 eu faço em L. E dessas, uma talvez eu tenha que converter num T invertido. Uhum. A Flavinha falou assim: tenho mamas densas com vários nódulos. Queria saber se tem alguma contraindicação. Não, na verdade, esses nódulos têm que ser investigados, né? A gente sempre encaminha para um mastologista para avaliação dos nódulos. Eventualmente, a gente retira esses nódulos na cirurgia também, ou o próprio mastologista da paciente participa da cirurgia e retira os nódulos para ela, se for o desejo dela. A gente não tem problema nenhum em relação a isso. E não vejo contraindicação. Uhum. Quando pode ser feita? Quando? Nas indicações de mastopexia, ou seja, quando existe uma queda da mama, e a gente tem que reposicionar a areola e o mamilo e retirar o excesso de pele. Para essas pacientes, a gente indica a técnica em L. É possível fazer a masto com prótese por baixo do músculo e ter o colo marcado? É essa a ideia. A ideia de estar embaixo do músculo é exatamente para manter esse colo marcado por muito mais tempo. Mas vamos lá. Agora, só para definir alguma coisa. O implante na frente do músculo peitoral, ou seja, subglandular. A prótese, como tem menos cobertura nesse implante, a prótese fica mais visível. Então, você tem aquela marcação mais abrupta entre a mama e o tórax. Daí ela acaba ficando um pouco mais marcado. Mas esse mais marcado, na nossa opinião, acaba sendo por muito pouco tempo. Talvez 6 meses, um ano, 2 anos, entendeu? E o que acontece é que a mama começa a ceder. Porque existe o peso da mama natural, existe mais o peso do implante. E a mama tem que segurar os dois, entendeu? Quando você coloca uma prótese embaixo do músculo peitoral, o peito da mama vai continuar existindo e a gente trata esse peso da mama para evitar a queda. Mas o implante está embaixo do músculo peitoral, então o implante não precisa ser sustentado. Então você acaba tendo uma mama com colo cheio por muito mais tempo. Uhum. Eu acho que as meninas se enganam, né? Porque elas veem as outras de roupa, né? Então, de roupa acaba ficando um pouco mais marcado o subglandular, porque ele amassa ali o sutiã, mas aí quando tira, o peito tá caído, né? E tem outra coisa, né? O que eu estou falando aqui é uma questão puramente física. Você tem mais peso, vai cair mais rápido. Simples assim, pelo efeito da gravidade ao longo de meses e anos, tá bom? Isso é um negócio totalmente físico e lógico. Só que é lógico que existem exceções. A gente sempre brinca assim, todo mundo tem uma amiga magra de ruim. E realmente a pessoa come muito e não engorda. Ela é exceção, ela não é a regra. A regra é você comeu muito, você vai engordar. Então, a regra é, você colocou um peso na mama, a mama vai cair mais rápido. Só que realmente tem pessoas com implante na frente do músculo, com idade, e o implante está lá em pé. Mas é uma cirurgia muito menos previsível. Esse é o problema. A gente está procurando hoje em dia ser o mais previsível possível, ou seja, saber o que eu estou entregando para a minha paciente e o que ela pode esperar. E com implante muscular, com a mastopexia, com implante muscular, é isso que eu tenho. Eu sei o que vai acontecer na mama antes de operar, eu já sei como é que vai ficar, eu sei como é que vai estar depois de 1 ano ou 2 anos. Lógico que também com exceções. Uhum. A mastopexia em L atrapalha a amamentação? Vamos lá, vamos voltar para a questão até. Isso é uma coisa bastante polêmica, porque qualquer mastopexia pode interferir na amamentação. Você tirou um pedaço da glândula, você cortou ductos, entendeu? Então você pode interferir na amamentação. Tem gente que não vai nem conseguir amamentar, tem gente que vai amamentar menos, e tem pessoas que vão amamentar normalmente também. Tá bom? Pra gente ter uma ideia, 5% das mulheres que nunca mexeram na mama não conseguem amamentar. E provavelmente todo mundo conhece uma pessoa que ela nunca mexeu na mama, não tinha leite, a que disse que o leite era fraco, o bebê não puxava direito, a mulher estava nervosa e não conseguiu amamentar. Então isso pode acontecer.
Quando a gente faz uma mastopexia, como a gente mexe muito no parênquima, existe uma redução de 30% a 85% na capacidade de amamentação. Cirurgias secundárias, terciárias, isso acaba piorando. Então, o que eu quero dizer é que eu falo para todo mundo, se você vai fazer uma mastopexia, tem uma grande chance de você não conseguir amamentar. Se você conseguir amamentar, ótimo. Mas eu não posso nunca falar o contrário. Eu não posso falar para o paciente, não, fique tranquilo, você vai amamentar. Porque às vezes o sonho da pessoa é amamentar. E daí quando vem beber, ela não amamenta. E daí ela vai lembrar de mim. Fala, nossa, o médico falou o contrário. É verdade, eu prefiro prevenir para o lado ruim de a pessoa aceitar isso e fazer a cirurgia. E eu tenho vários pacientes que fizeram mastopexia que amamentaram. Tenho várias. Mas eu tenho outras que não conseguiram amamentar também. Então, eu prefiro falar que não vai amamentar, e se eventualmente conseguir amamentar, ótimo, sensacional. Mas se não conseguir, a paciente estava consciente disso e isso tinha sido combinado previamente. Perguntaram assim, depois de colocar silicone na técnica dual plane, posso fazer exercícios tipo correr sem medo que ela vai cair? Não, o implante não vai cair. Depois, lógico, depois do período orientado pelo médico. Tem gente que fala 30 dias, tem gente que fala 60, eu falo 60 dias. Obviamente ela pode voltar a fazer exercício, pode correr, fisiculturismo, pode fazer todas as atividades normais. E o implante vai estar sustentado pelo músculo peitoral. Também perguntaram se pode retirar toda a glândula para ficar com o seio mais marcado. Não, não. Toda a glândula não. Você pode tirar uma grande quantidade, vamos chegar nos 85, 90%, mas toda a glândula não. Se tentar retirar toda a glândula, você tem que ter uma camada fina cobrindo o implante até para dar nutrição para essa areola, porque senão você acaba necrosando a areola e o mamilo. Então, toda a glândula não, mas pode-se retirar um volume considerável. Lembrando que nessa situação, se eventualmente a paciente não quiser mais o implante, a glândula foi retirada e a paciente vai ter um seio pequeno. Tinham perguntado aqui também sobre se dá para fazer mastopexia em L sem prótese. Dá, é a mesma coisa, do mesmo modo que inteiro, dá para fazer em L sem implante. E após quanto tempo pode ter relações sexuais? Porque as meninas têm muita vergonha aqui de perguntar pro médico, Não, né? mas é uma pergunta no consultório, é comum, elas perguntam mais para a área essa parte, mas é bem importante isso. A gente geralmente recomenda 20 a 30 dias, uma relação, obviamente, com cuidado com o seio, né? Caso a paciente fizer uma mastopexia abdominoplastia, um pouco mais, mas fez a mastopexia, 20 a 30 dias, e a partir de 2 meses ela pode fazer academia de exercício físico e ter as relações sem tanto esse cuidado com o seio. E quanto tempo depois pode ir para a praia? Praia, 2 meses. 2 meses ou eventualmente um pouco mais. O problema da praia é que você fica roxo, especialmente quando faz a lipo aqui, a gente faz de rotina, essa lipinha, nessa gordurinha. Às vezes isso fica roxo, ele fica verde, amarelado, até desaparecer, geralmente leva 2 meses. Se tiver alguma mancha ali ainda, a paciente não pode se expor ao sol, porque a radiação ultravioleta vai fixar o pigmento de hemosiderina, que é o pigmento de ferro, e vai acabar manchando, tatuando a pele. Então, a questão do sol, tá roxo, não pode pegar sol. Na cicatriz, especificamente, o ideal é esperar 5 meses para pegar sol. E essa é a nossa conduta pessoal, de igual forma, não é uma coisa universal. Talvez um outro cirurgião tenha dito outra coisa e tudo bem. Eu só estou dando a nossa conduta, o nosso protocolo. Cada cirurgião tem a sua conduta, né? Que as meninas Exatamente. entendam Elas isso. têm que ser respeitadas. Você tem que entender isso, porque eu faço o que funciona para mim e principalmente para os meus pacientes, certo? E, obviamente, os pacientes nos ensinam ao longo dos anos muito mais do que nós mesmos. A gente vê eu vejo um paciente com 20 dias super bem, eu falo, 20 dias, você pode dirigir. Caso os pacientes estivessem com muita dor, todos com 20 dias, eu não ia obrigá-las a dirigir. Então, essa conduta é conduta baseada, obviamente, no que a gente estuda, na parte científica, mas também no feedback, na resposta que os pacientes nos trazem. Perguntaram também se é possível refazer a cicatriz em T e transformar ela em L. Não, a cicatriz é para sempre, é para sempre. Você tem uma cicatriz, ela vai ter para o resto da vida. O que acontece é que ela vai clareando, vai minimizando. Mas se vem uma paciente com uma cicatriz em T para eu operar, eu faço L, do mesmo jeito. Eu não mexo nessa cicatriz no meio, porque é uma cicatriz que
O L é mais fácil que o T para mim, a verdade é essa. Eu faço tanto que eu praticamente só faço L, entendeu? Então, para mim é mais fácil manejar um L do que um T invertido. Primeira coisa. Segunda coisa, essa cicatriz, você mexe, a paciente com uma cicatriz pequena, você acaba mexendo, ela resolve fazer um queloide, porque às vezes faz um queloide, uma cicatriz um pouco mais alargada nessa região. Então, sempre que possível, eu fujo de colocar cicatrizes nessa região do meio. Perguntaram também quais os cuidados com a cicatriz, o que usar depois de uma masto com prótese. Bom, a gente usa de rotina o Prínio, a cola cirúrgica. Fala a marca porque eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não ganho nada para falar deles, entendeu? Eu só falo porque eu uso e que funciona bem. Ele fica aí por 12 a 15 dias, então nesse período tem uma cola em cima, não tem nada para fazer, só uma gazezinha, um curativozinho simples. Quando a gente tira essa cola, obviamente a gente limpa no consultório, porque tem um resíduo da cola, um pouquinho de sangue, e a gente começa a usar algumas pomadas, eventualmente uma placa de silicone pode ser usada por 6 meses, ela faz um campo eletromagnético que organiza as fibras do colágeno, mas tem que ser usada por 6 meses. Existem opções para quem já teve queloide, de fazer terapia de elétrons ou beta-terapia. Então, são terapias pro queloide, são terapias específicas. Daí a gente não usaria cola, porque tem que começar no dia seguinte a cirurgia. Então, existe uma série de tratamentos que a gente pode fazer para prevenir que essa cicatriz alargue, que essa cicatriz faça um queloide. Mas nunca isso, todos os tratamentos juntos não vão ser uma garantia de que a paciente vai ter uma cicatriz fina. Eventualmente a cicatriz engrossa. Pode ser feita uma revisão cirúrgica, um retoque um ano depois. Mas mesmo assim tem pacientes que mesmo com a revisão cirúrgica podem ter uma cicatriz sinestética. É muito do cuidado da paciente também e da cicatrização do organismo da pessoa, que é algo que nem o médico nem a paciente tem controle. Perguntaram também quando pôr prótese e quando não colocar prótese. Primeiro, a vontade da paciente de ter implante ou não. Porque a paciente chega e fala, doutora, não quero implante. Então, se a paciente tiver um volume suficiente para fazer uma mama, ótimo. Essa é a primeira situação. E eu sempre digo para os pacientes, você quer manter um resultado, você quer um colo mais cheio, mais marcado, eu nas minhas mãos, eu preciso do implante para ter isso, pelo menos a médio e longo prazo. Tá bom? Você quer uma mama mais natural, você monta, ela fica cheia, mas passa um ano, ela perde um pouquinho o colo. Eu consigo fazer tranquilamente sem o uso do implante. Então, quando a paciente me pergunta, a primeira pergunta, eu quero saber a expectativa dela, né, em relação a isso, inclusive se ela assume os riscos do uso do implante, que é um corpo estranho, que é difícil, mas que ele pode ser rejeitado. E tudo isso é explicado na consulta. Então, é muito uma decisão até mais da paciente do que do cirurgião indicar. O que a gente indica, às vezes, é uma paciente com uma mama muito pequena e a mama tá bonita, mas pequena, ela quer só levantar. Às vezes eu falo, mas não põe uma cicatriz se for só para levantar a mama. Você vai ter um ganho pequeno, não um ganho estético muito bom, pelo menos depois de um ano e meio, e você vai ter uma cicatriz. Então, às vezes, é melhor a paciente não mexer na mama do que ter uma pequena levantadinha com uma cicatriz. Precisa usar dreno? Vamos lá. Quando eu não uso implante mamário, eu uso o dreno em 100% dos casos. Tá bom? Eu deixo uma borrachinha que a paciente todo dia traciona um pouco, junto com o curativo, e depois de uma semana ela saiu. Quando eu uso implante, eu não uso dreno. Em 100% dos casos também. Sem virtualmente, porque obviamente existem as exceções, né? Mas a rotina não usa dreno. E por que o doutor evita usar dreno quando tem prótese? Quando tem prótese, vamos lá. Por que existe o dreno? Por exemplo, na abdominoplastia a gente não usa dreno, porque a gente consegue fechar todo o espaço que a gente decolou e não existe um espaço para juntar o líquido, tá bom? Pode eventualmente fazer um seroma, mas é muito difícil. Na mama, quando eu não uso implante, eu não consigo fechar todo esse espaço, então eu preciso do dreno para tirar esse excesso de secreção. Quando eu uso implante, a gente consegue fechar bem esse espaço. Então, primeiro, eu não preciso do dreno para tirar a secreção. Segundo, o dreno, do mesmo modo que ele tira a secreção, ele acaba servindo como uma quebra da solução de continuidade da pele, ou seja, ele quebrou a barreira da pele, então é um ponto de entrada de bactéria. E eu tenho um implante lá dentro. Entendo o implante lá dentro, se você tiver uma bactéria no implante,
virtualmente a bactéria não sai mais e você acaba tendo que substituí-lo. Então, sempre existe um implante, a gente prefere não utilizar o dreno. Uhum. Perguntaram também sobre as marcas de próteses. Se é verdade que tem umas que são maiores e outras são menores no mesmo volume? Na verdade, volume é volume. Você fala, por exemplo, 300 ml são 300 ml, certo? O que acontece é que alguma tem a base. Se a base da prótese é menor, ela acaba tendo mais projeção. Se a base é um pouco maior, ela tem menos projeção. Então, não é algo que eu me ative. O que tem que as próteses, tem uma que tem a 295, a outra não tem 295, ela tem 300, e a outra tem 310, por exemplo. Entendeu? Então, as próteses, às vezes, tem um número um pouco diferente, mas o volume é praticamente o mesmo. E o que muda também, desculpa, é o gel e a consistência, o quanto está preenchida essa prótese. Tem próteses com gel mais coesivo, elas são mais firmes um pouco. Tem próteses com gel menos coesivo, que elas acabam sendo um pouco mais murchas. Então, quando o gel é mais coesivo, elas são mais preenchidas. E quando o gel é menos coesivo. Elas são mais duras, mais firmes, entendeu? E também o preenchimento, existem próteses mais preenchidas e menos preenchidas. Então, tem o tamanho, tem a coesividade do gel e tem o grau de preenchimento. Até a mesma marca tem próteses, tem implantes que têm mais preenchimento e outros que têm menos. Uma que tem 100% preenchido e outra com 98% de preenchimento. A mesma marca tem, às vezes, diferentes opções. Quer dizer, implante, a gente tem mais de 600 tipos de implantes. É muito implante, é muita opção, então a gente acaba focando em dois ou três para a gente dominar bem esses implantes e que não ganha nada de implante para utilizar, mas são os que eu acredito que funcionam para os meus pacientes. Também cada médico tem uma melhor experiência com certa marca, Então, né? exatamente. Não é o meu implante é melhor que o do outro doutor. Não, ele usa aquele porque ele gosta, eu uso esse porque eu gosto e está tudo certo. Uhum. Perguntaram também se pode ter um efeito legal preenchendo o seio apenas com gordura na máscara em L. O preenchimento com gordura vai dar volume. A gente faz muito isso, principalmente na região do meio, quando a mama é muito afastada, para aproximar um pouquinho essa mama com gordura, entendeu? Quer dizer, o implante não vai mais para dentro, você coloca gordura para dar volume nessa região, um pouquinho pro colo da mama. Tem pacientes que a gente faz somente o enxerto, a gente não faz nem a mastopexia, faz somente o enxerto. O enxerto de gordura hoje tem sido muito utilizado, na mama, no glúteo, praticamente todo o corpo. E o resultado, ele é bastante interessante, mas a consistência que você ganha é uma consistência gordurosa, uma consistência mole. Então não adianta imaginar que eu vou botar enxerto, vai encher a minha mama, mesmo que não dá para colocar muita gordura, né? Você vai encher a mama e a mama vai ficar dura, firme, esticada. Não vai, porque essa pele vai ceder de novo e a mama vai ganhar a mesma consistência normalmente que a mama já tem. Uhum. E depois de quanto tempo é possível ter o resultado final? No estado final da mastopexia, a gente vê na mesa de cirurgia, o implante muscular, a gente costuma dizer que na hora a gente vê como é que ficou, 1, 2 dias depois ele fica feio, porque o implante ele sobe, a mama cede um pouquinho, e ele vai se posicionar de novo entre 3 e 6 meses. Então precisa de 6 meses para ver o resultado de uma mastopexia. E até porque a mama dá aquela trabalhadinha. Então, 6 meses normalmente a gente já tem um resultado e que o paciente cuidando vai durar, se Deus quiser, muitos anos. Uhum. Perguntaram também se saem as estrias na mastopexia. As estrias que estiverem no meio da área de ressecção da pele vão sair. Tá bom? Então, você tem uma areola aqui embaixo, você vai subir a areola. Então, todas as estrias que estão nessa região que você vai tirar a pele, elas vão sair. Como a gente faz um L, você tem aqui e tem pro lado. Então, as estrias dessa região também vão sair, mas não. Aonde você quiser tirar uma estria, você vai ter que colocar uma cicatriz. Então, a gente não posiciona a cicatriz preocupado em retirar estrias. A gente tira as estrias que estão no meio do nosso caminho. Uhum. E até eu tive uma paciente, já que você falou, que ela mama, a gente fez uma máscara em L linda, mas ela tinha muita estria nessa região. Então a estria chegava a fazer uma dobra. No pós-operatório a gente evoluiu para um T, porque a cicatriz aqui era mais bonita do que a estria que ela tinha. Uhum. Perguntaram também como é o pós-operatório da mastopexia em L e se é preciso fazer drenagem.
Sim, a drenagem te recomenda 10 sessões idealmente a partir do terceiro dia de cirurgia. E o pós-operatório é exatamente igual ao pós-operatório da mastopexia com as outras técnicas. Geralmente a gente recomenda braço junto do corpo. A pessoa pode lavar o rosto, pode escovar os dentes, pode se alimentar, pode tomar banho, pode fazer higiene no banheiro. Uma semana para levantar o braço com o cotovelo junto do corpo, 20 dias para abrir os braços, dirigir, trabalhar administrativamente, cozinhar, atividades corriqueiras simples do dia a dia. E 2 meses para fazer musculação, esforço físico, academia ou esportes de membro superior. Membro inferior, com uns 20 dias já pode começar a atividade. Uhum. Aqui, deixa eu ver. Aqui foram meio repetidas as perguntas que as meninas fizeram. Quando você está mais marcado, o que pode ter ocorrido na cirurgia de masto com prótese? Quando o seio está mais marcado? Um dos seios está mais marcado. Vamos lá. As duas mamas são diferentes e vão ser diferentes a vida inteira. Isso é um fato, tá bom? Não existem mamas iguais. O que a gente quer, obviamente, na cirurgia é ter as mamas o mais parecido possível e minimizar as diferenças que existem. Uma mama muito maior que a outra, se diminui. Mas se você for examinar as mamas e você for bastante crítico nisso aí, você vai ver que o tórax, um tórax é mais largo, o outro é um pouquinho mais estreito, então essa prótese acaba subindo um pouco mais, essa se acomoda mais horizontal. A base da mama é diferente, a gente tenta compensar isso na cirurgia, mas às vezes uma pequena diferença embaixo acaba dando uma diferença no colo da mama também. Mas no caso dela, isso tem que ser avaliado individualmente. Se é uma assimetria passível de correção cirúrgica ou não. Mas sempre vai existir uma pequena diferença de um lado para o outro. Como a gente disse, a gente quer que seja a menor possível. Uhum. Após quantos dias pode iniciar o uso da fita de silicone? No nosso caso, a partir do momento que seja retirada a cola, com 12 a 15 dias. Mas ela tem que ser utilizada 24 horas por dia por 6 meses. Usar por 1, 2 semanas não vai surtir efeito. Uhum. E por quanto tempo usar o sutiã? O sutiã cirúrgico a gente recomenda o uso por 2 meses. Obviamente, depois de uns 20, 30 dias, a paciente excepcionalmente vou sair jantar fora, vou ter algum evento, ela pode usar um outro sutiã. Eu recomendo que as pacientes durmam de sutiã todos os dias. E eu sempre falo, faça um teste. Deite de barriga para baixo. Você tem 2 implantes de silicone aqui. A hora que você deita, joga todo o teu peso, você empurra esse implante. Com todo o teu peso, todo o peso do tórax, pelo menos. Empurra ele lateralmente. Então, isso ao longo de meses e anos vai acabar forçando que a prótese se desloque um pouquinho para o lado. Então, o uso do sutiã é importante para tratar o que está na frente do músculo. O implante que está atrás do músculo ele vai se manter pela própria sustentação do músculo peitoral, pelo menos a paciente em pé. Em todas as mastos se mexe na auréola? É muito difícil você ter uma chama-se pseudoptose, que a areola está bem posicionada, super bem posicionada, e existe uma queda aqui embaixo. Entendeu? Deve ser. Virtualmente eu não precisaria mexer nessa areola. Ou às vezes tem cirurgias secundárias, que a areola está alta, às vezes até alta demais, e você tem que reposicionar o implante, fazer o sutiã interno para esse implante não ceder e fazer a dupla bolha. Então existem algumas situações de exceção na qual a areola não é mobilizada. Uhum. Perguntaram ali também se para fazer a correção do bottom out pode fazer com a mastopexia em L. Pode, com certeza. Bottom out é quando a prótese desce, né? Ela perdeu o sulco, a prótese desce. Tem o sulco, quando acaba a mama, a prótese está posicionada, passou um tempo, essa prótese baixa. Você tem um volume que pode ou não fazer a dupla bolha. Uhum. E isso é corrigido com o sutiã interno também? Sim, sim. Em alguns casos, inclusive, corrige ao bottom out sem fazer a mastopexia. O paciente só colocou o implante mamário, a prótese baixou, você consegue subir esse implante e fazer o sutiã interno
não necessariamente fazendo uma mastopexia. Mas só para praticamente todas as indicações de uma mastopexia com T invertido são indicações da mastopexia em L na nossa experiência, no nosso serviço. Uhum. O que que é a caixa preta? Não sei se é relacionado com a live. Ah, não sei o que ela quis dizer. Eu li a pergunta ali, eu estava esperando que você me esclarecesse. Se ela puder explicar para mim, eu digo. Eu não tenho segredo nenhum, entendeu? Não tenho. O que a gente sabe, a gente compartilha com as pessoas. Mas não entendi o que ela quer dizer com caixa preta. Também não entendi. É, uso sutiã tamanho 44. Daria para fazer só masto e ficaria bom? Eu acho que 44 é um tamanho grande, inclusive, de ceia, né? Um tamanho bom. Não vou dizer grande, desculpa, 46. Um tamanho bom de ceia. Inclusive, é o tamanho que eu procuro, na maioria dos casos, deixar as pacientes. 44, porque se ela quiser usar um sutiã e decotar, ela consegue. Se ela quiser uma camisa e ficar mais discreta, ela também consegue. Ela sempre vai ter alguma curva. Então, se a paciente está satisfeita com o tamanho do seio, a gente faz a mastopexia, retira o mínimo possível de tecido e vai existir uma pequena redução dessa mama. Se ela está satisfeita com esse tamanho, dá para fazer sem implante perfeitamente. Uhum. Eu não sei se o doutor pode falar sobre marcas de silicone, mas você pode falar pelo menos as que utiliza, né? Eu posso, como eu falei, eu não tenho conflito de interesse nenhum. Eu uso, na maioria absoluta dos casos, os implantes da Motiva. É o único implante liso que a gente tem no mercado. Eles falam em nanotextura, mas é praticamente um implante liso. Tá? Eu gosto muito do implante da Mentor. Em algumas situações a gente tem utilizado, mas é o que eu gosto. Não vou dizer que é melhor ou que é pior. O que funciona para mim. E, de novo, eu não recebo nada para falar de nenhuma marca aqui. Se eu recebesse, eu informaria pelo menos as pessoas. Né? Não tenho porquê. Uhum. O que as meninas às vezes reclamam é que a loja tem que ficar bem certinha, né? Quando são próteses nanotexturizadas. A Motiva, é uma prótese difícil de ser trabalhada, sabe? Ela é bem mais difícil, mas depois que você pega o jeito dela, eu acho que eu gosto muito da consistência do gel da Motiva, eu gosto que ela é lisa, eu não sei, eu me adaptei muito bem com o implante, né? Mas, obviamente, no começo existiu uma curva de aprendizado, a gente teve uns bottom outs, a gente teve deslocamento lateral, e tudo isso a gente foi aprendendo a controlar. Uhum. Foi ganhando experiência, né, na textura lisa. Com E daí certeza, com atingiu certeza. a perfeição. Então, mas tem muita marca boa, sabe? E como eu não posso, eu utilizei algumas que eu sei que eu não gosto, eu não vou falar quais que eu não gosto aqui, porque não seria elegante na minha parte. Então, as marcas realmente eu me recuso a utilizar, né? Duas especificamente. E por causa da minha experiência foi ruim com essas marcas. Então, as outras têm muito implante bom, sabe? Então, eu não posso dizer que um é melhor que o outro. Uhum. Perguntaram antes ali também se pode fazer a mastopexia em L junto com lipo, abdominoplastia e enxerto glúteo. Bastante coisa, né? Eu tenho limitado a duas cirurgias, a mastopexia e a abdominoplastia. Hoje a gente faz 3 horas e meia uma cirurgia dessa. Eu acho que é um tempo cirúrgico bom para mim, para o paciente, para todo mundo, entendeu? Tem colegas que fazem mastopexia, abdominoplastia e lipoaspiração. Só deixar claro, quando eu faço a mastopexia, eu já faço a lipoaspiração nessa região, na lateral do tórax. Quando faz a abdominoplastia, você limpa o flanco, a lateral. Eu acabo não limpando as costas, o braço, a coxa. Isso aumenta muito, na minha opinião, o tempo cirúrgico, o desgaste da equipe, o risco de complicações como trombose, como infecção. Então, essa é a minha conduta. Então, eu evito fazer. Então, eu limito a duas cirurgias para cada paciente. Uhum. Perguntaram também se é possível fazer a mastopexia em L em duas etapas. Primeiro a mastopexia e depois coloca o silicone. Eu tenho uma paciente que eu fiz isso. Tenho uma paciente que ela tinha uma mama muito grande, com uma queda muito grande. Eu falei para ela que eu ia fazer uma mastopexia em T, invertido. Eu falei, vou fazer um T invertido para você. E numa segunda etapa eu vou botar o implante. Isso estou falando uma de, talvez, sei lá, 2.000 e poucas cirurgias que eu tenho realizado. Então é muito difícil essa situação. Mas acabou que eu fiz em EL a mastopexia, eu consegui, porque como eu ia ter a segunda etapa do implante mesmo, eu sabia que eventualmente eu podia converter para o T invertido ou mesmo fazer um pequeno ajuste e manter o L.
E a gente conseguiu fazer em L, mas é possível sim. Do mesmo modo que na mastopexia inteira, na mastopexia em L, você pode fazer a cirurgia em 2 tempos, que está longe de ser a minha preferência. Tem colegas que fazem quase que de rotina. Eu respeito muito a opinião deles, é o que funciona para eles, mas eu não. Eu prefiro fazer em tempo único. Tem uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, eu vou jogar aqui. Que é bem pertinente também. Depois de um ano que fez prótese, pode usar qualquer sutiã para dormir ou só o cirúrgico? Qualquer sutiã. Depois de 2 meses, na verdade, Patrícia. Depois de 2 meses, a gente libera a utilização de qualquer sutiã. Já que Tem você paciente falou que gosta do sobre... cirúrgico, porque ele é maior, ele protege bem, ele não tem aro embaixo. Então tem paciente que acaba utilizando, mas não é obrigatório, não, na nossa conduta. Já que falou sobre dormir, né? Qual que é a melhor posição para dormir depois que coloca o... Faz a mastopexia em L e depois de quanto tempo pode dormir de lado ou de Decúbito bruxo? lateral. Depois, nos primeiros 2 meses, barriga para cima, né? Decúbito dorsal. Depois de lado. Só que lado, lado. Não é de lado e virando para baixo, empurrando, já jogando o corpo, entendeu? Decúbito lateral. Eu acho que é a melhor posição. Daí você tem o benefício da coluna e tem o benefício de não prejudicar a cirurgia. Aqui as perguntas acabaram. Não sei se o doutor quer responder outros que as meninas estão fazendo para dar o tempinho de 1 hora. Que a gente tem mais 10 Oi? minutinhos. A gente tem mais 10 minutinhos aqui sobre mastopexia em L. Já terminou as perguntas. Aí, se o doutor quiser responder essas que as meninas estão enviando, que Vamos não é só responder, muito vamos sobre o aproveitar. assunto. Lógico, vamos responder o que precisar. Rejeição da prótese. Pode ocorrer? Qual a frequência? Na nossa estatística, 0,3%, ou seja, um caso a cada 330, mais ou menos. A mama fica dura, fica palpável, dolorosa, às vezes vazando um pouco de secreção. E nesses casos, o implante tem que ser substituído, eles têm garantia para isso. E pode ocorrer a qualquer momento. Geralmente é precoce, isso nos primeiros 6 meses, até um ano da cirurgia. Ou depois de 10, 12, 15 anos, que começa a acontecer essa contratura da cápsula do implante. Falaram aqui também, se o doutor pode falar um pouco sobre a doença do silicone. 1/3 de quem tem, de quem usa está tirando. Eu queria falar sobre isso daí. Na verdade, 1/3 de quem coloca tira não é verdade. Nós estamos falando de 30 milhões de mulheres com implante de silicone no mundo. Quer dizer, mas o problema que da Ásia, da Ásia, da síndrome, é que os sintomas são muito vagos. Entendeu? Há cansaço, dor nas costas, alteração no humor, são sintomas que muitas pessoas têm. E existe uma pequena parcela de pacientes que têm essas doenças reumatológicas exacerbadas. E se for olhar até nos Estados Unidos, no Congresso americano, né, teve recente, o pessoal está recolocando o implante de quem retirou, porque as mulheres começaram a achar que estavam sentindo sintomas, que o silicone era o problema que causava os sintomas, tiraram o silicone, tiraram o implante, né? E passou um tempo, elas se olharam e falaram, não, eu prefiro com o silicone. Então, tem essa corrente também do pessoal que retirou e que está recolocando. Então, isso tudo é muito novo. E como os sintomas são subjetivos, não existem exames específicos para diagnosticar, é algo que tem muito no campo subjetivo. Mas não se pode negar que uma pequena parcela dos pacientes pode ter sintomas reumatológicos ou alergias assim, exacerbados e que talvez isso tenha relação com o implante de silicone. Então, isso é uma coisa que a gente orienta, inclusive por escrito, para os pacientes que querem colocar um implante, que eventualmente elas podem desenvolver sintomas ou que podem aparecer doenças novas relacionadas ao implante no futuro. Não, Eu mas mesma não é. tenho a Allergan e nunca aconteceu nenhum problema. Vou fazer 7 anos de silicone. Tô bem feliz aqui, alegre, contente. Né? Mas a gente não pode desconsiderar que para algumas pacientes isso. E outra, se o implante te faz mal psicologicamente, se te faz mal psicologicamente, você tira ele e isso te alivia, já é um benefício, porque o bem-estar psicológico é importante também para as pessoas. Perguntaram também ali, quanto tempo depois pode pegar o bebê no colo? Eu digo que com umas 2 a 3 semanas a pessoa pode estar sentada e o bebê vir no colo dela, entendeu? Para ter esse contato com o bebê, com a mãe, tudo isso. Mas carregar o bebê, aí depende da idade do bebê. De 1 a 2 meses vai ser liberado, depende do peso do bebê.
Uhum. A Namastê também perguntou, quem tem HIV ou sífilis pode colocar máscara com prótese? Pode sim, pode, desde que a doença esteja estabilizada, especialmente no caso esteja tratada e tenha uma liberação do infectologista, o paciente pode colocar sim. Depois de quanto tempo de colocar silicone desincha o colo totalmente? Ah, toda cirurgia, praticamente, que a gente realiza, 2 a 6 meses já não existe mais nenhum inchaço, nenhum edema, entendeu? O que a gente quer é que o colo se mantenha pelo implante, mas o inchaço já é para ter desaparecido. Uhum. Nesses últimos 5 minutinhos, se o doutor quiser falar livre sobre o Renuvium, porque eu recebo muita pergunta, como eu sou aqui do Paraná, todo mundo quer saber do Renuvium, né? Curitiba, quando que vai chegar, qual médico que tem. Então, se puder dar uma aulinha básica sobre o Renuvium. Então, a nossa experiência ainda é precoce com o Renuvo, né? O Renuvo é o jato de plasma que esquenta, na verdade, ele injeta o gás hélio, esquenta esse gás e esfria quase que imediatamente, estimulando a produção de colágeno na região fibroceptal, região que está entre a pele e o músculo. Então, você faz uma lipoaspiração, depois da lipoaspiração, você aplica o Renuvium para estimular que essa pele retraia e ela contrai. Realmente, os resultados que a gente tem visto, principalmente dos colegas, né? Paraná tem o pessoal de Maringá, os Manfrins, tem o Nunes, os meus amigos lá que já fazem, que têm me orientado, inclusive me ajudado bastante. A gente vê que os resultados são realmente diferenciados. Eu não gosto de gerar expectativa em pacientes, sabe? Mas é uma coisa que o nosso investimento no Renuvium foi exatamente por esse resultado de retração de pele que nenhum outro tratamento no mundo pode oferecer. Então é muito interessante. E eu acho que daqui a 1 a 2 meses a gente obviamente já vai ter mais casos, já vai começar a avaliar o pós-operatório desses pacientes e vai poder falar com um pouquinho mais de propriedade. Uhum. E ele também pode ser usado junto com a abdominoplastia para dar mais retração de pele? Ele é usado junto com a lipoaspiração, inclusive pacientes que são candidatos à abdominoplastia, mas que têm uma musculatura boa, a musculatura é firme, ele não trata o músculo, deixa bem claro. Mas tem aquela sobra de pele que a gente tinha que tratar com a abdominoplastia, para essas pacientes que a gente está indicando as pacientes que não querem cicatrizes, ou até mesmo para melhorar a qualidade, porque se faz uma lipoaspiração, mesmo a lipoaspiração ultrassônica, às vezes continua com um pouquinho de flacidez nessa região, um pouquinho de sobra, a própria parte em cima do umbigo ali no estômago, que eu chamo um pouquinho flácido. Então, para estimular a produção de colágeno nessas regiões é que a máquina tem sido utilizada. Então, a ideia é melhorar a qualidade e retrair essa pele. Essa é a ideia do Renuvo. Uhum. Mulher com mais de 40 anos tem uma pele boa para colocar a prótese devido à qualidade de pele? Ela pode colocar, especialmente se for embaixo do músculo peitoral, porque daí essa pele não vai ter que sustentar o peso desse implante. Então, a colocação do implante embaixo do músculo é exatamente para a gente não ter que contar com a qualidade da pele para sustentar esse peso. Uhum. Depois de 2 meses de próteses, qual sutiã posso usar? E posso usar com bojo ou tem que ser sem? Qualquer sutiã. Se a cirurgia estiver bem cicatrizada, porque às vezes a pessoa usa um sutiã específico e ele machuca a minha cicatriz. Então espera 6 meses para utilizar esse sutiã, mas pode utilizar outros sutiãs com bojo, não tem problema nenhum. Uhum. Doutora, acabou as perguntas. Queria agradecer, já está dando nosso tempo, né? Pela live, Não, mais uma live olha no maravilhosa. gato na sardinha. Aqui, né? Oi? Não, tô falando, tô olhando no gato ou na sardinha, tô vendo o tempo e as perguntas. É que já tá acabando, já tá contando o reloginho, né? Daí a Uhum. live cai. Mas queria agradecer e quem sabe mais pra frente marcamos a próxima. O doutor é sempre bem corrido, né? O tempo é curto. Não, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas que participaram e que pacientemente no domingo à noite, né, abriram mão do seu tempo para estar acompanhando o que a gente tem para conversar, para falar. Deixar claro que a gente tem a nossa mídia social e que a gente mesmo responde, eu e a Mari, que está aqui do meu lado. Né, elas podem nos procurar lá e às vezes a gente demora um pouquinho para responder porque tem muita pergunta e a gente não terceiriza. Então a gente vai estar na medida do possível, respondendo a todas as pessoas que nos procurarem.
parabenizar você pelo teu trabalho, a gente segue você tem crescido muito e esse crescimento é merecido pela tua postura e pela qualidade do teu serviço. E dizer que a gente está à disposição do que você precisar. Obrigada. Deus abençoe a família Tá, linda de Moana. vocês. Amém. Obrigado. Tchau. Bom pra vocês. Boa Tchau, noite, tchau. meninas. Tchau. Boa noite, todo mundo.